Olá, olá a todos. Hoje fazer mais um unboxing de um deck. Eu acredito que tenha vindo dois juntos que eu havia encomendado e felizmente, apesar de ter vindo da China, ter sido encomendado, enfim, levou exatamente 22 dias, eu acredito, entre eu ter feito a encomenda e receber. Quer dizer, não ficou preso na alfândega, felizmente, né? Porque eu já tive problemas de levar mais de 6 meses para liberarem dentro do Brasil o pacotinho. Mas enfim, tem realmente dois aqui dentro. Vamos ver um deles, ver o que se trata. Como sempre, né, esses decks que são impressos, fabricados mesmo na China, são de artistas americanos, norte-americanos, artistas europeus, inclusive os brasileiros, né, cartomantes e artistas gráficos, que fazem seus próprios decks. Não são decks de grandes empresas, não são produzidos em quantidade massificada, você compra e ele é produzido na quantidade em que foi comprado. Então eu comprei um, eles produziram um e mandaram. Então são feitos na China. Hoje em dia a China, sem dúvida alguma, vai tomando conta do mercado mundial em diversas áreas. E uma delas é exatamente esse parque gráfico deles. O que se pode falar de vantagem para eles é que realmente o produto, pelo menos o que eu tenho recebido, o que eu tenho comprado de cartas, de decks, a qualidade é excelente. Eu não vou dizer que se compare é, é, a, as cartas italianas, as cartas alemãs e algumas cartas impressas nos Estados Unidos, mas devo dizer que é impressionante a qualidade e a durabilidade dessas cartas. Então, bacana. Bom, gente, o que esse baralho tem? Esse deck de cartas tem? Ele, na verdade, todos os versos das cartas são cartões postais. São cartões postais antigos, um diferente do outro. Não é nada difícil de ser feito, porque quem imprime sabe disso. Basta você ter uma coleção de imagens bacanas. Esses são os versos das cartas, né? E vamos ver então, eu já perdi a sequência, mas não faz mal. Vamos ver então, por exemplo, carta dos peixes. Aqui está a carta dos peixes. Como sempre, a qualidade é excelente, excelente, excelente. Esse daqui, por acaso, é um pouquinho mais fino do que o normal que eu tenho recebido, mas é excelente, de qualquer maneira. Carta 34, os peixes. A carta do jardim. Reparem que a numeração da carta muitas vezes vem dentro de um selinho. Eu vou deixar esse daqui até do jardim de lado, porque tem uma coisa aqui. Pássaros, âncora, olha que ótimo, um trem, que legal.
escada rolante e tudo mais. Vamos ver aqui uma coisa agora. Vamos começar. Então vamos começar daqui. Lá, o cavaleiro, o trevo, ou os trevos, o barco, carta número 3, a casa, a árvore, as nuvens. Essa carta das nuvens me dá a impressão de que a parte positiva da carta estaria acima, as cartas colocadas acima, e não exatamente, talvez aqui, o lado esquerdo sim, mas o lado de baixo e o lado direito comprometido com as cartas escuras. Cobra, caixão. Gente, o caixão é tétrico, porque é uma foto real de uma criança morta dentro de um caixão. Essa é difícil. Buquê, a foice. A foice tem 2 cartas. 2 cartas. Certo? Uma, o corte da lâmina aponta para a direita. Na outra, o corte da lâmina aponta para a esquerda. É ótimo essa daqui. Deixa eu tirar isso daqui. Chicote. Pássaros. Criança, menina, criança, menino. Que vem se transformando numa coisa mais ou menos comum nos baralhos hoje, essa questão do gênero, ter os dois, não ficar só uma coisa, o menino, a criança ser o menino ou a menina. Raposa, urso, olha, estrela, um bom anjo da guarda, né? Cegonha, cachorro e cachorro. Como dá para a gente perceber, eu também estou vendo isso agora junto com vocês, todas as imagens são imagens de fotos ou cartões antigos, do fim, ou melhor, do início do século passado, né? Do início de 1900, 1900 e pouco. A Torre Eiffel, jardim, montanha, muito legal. Caminhos, os ratos, coração, o anel, ou aliança, o livro, nesse caso veio aberto, olha que ótimo, a carta, homem, vamos por lá, homem olhando para a direita, homem olhando para a esquerda. As mulheres, as duas olham para o mesmo lado. Isso é interessante, porque se optarmos por este conjunto, a gente consegue, no caso, né, das cartas saírem assim, eles não estarem se vendo, não estarem, enfim, afins, assim, eles estarem mais próximos, eles estarem mais ligados ou mais direcionados. Só que com essas 2 cartas a gente não consegue fazer isso. Repare, ele sempre estará um de costas para o outro. Isso, num baralho que se propõe a ser de amplo uso, enfim, de dar diversas possibilidades, ainda tem mais 2 cartas, e mais 2. Gente do céu. Um casal,
2 casais, 3 casais, aqui na linha fumando eu espero, né? E 4 casais. Enfim, há para todos os gostos e situações. Realmente é a primeira vez que eu vejo tantos casais. Interessante. Os lírios. O Sol e a Lua. E temos mais uma carta de Lua. Uma única carta do Sol. Eu também tenho um comentário pessoal. Não me agrada o Sol ser assim. Ele não é nada nessa reprodução que eles pegaram e enfatizaram esse círculo branco. Isso daqui é uma pintura aproveitada, sem dúvida alguma, e colocaram um círculozinho branco para significar o Sol. A pessoa vê tudo. O celeiro, a árvore, o lago, a carroça, o animal, mas não vê o Sol. Acho isso daqui realmente falho. E daí nós temos 2 luas. Aqui eu já acho que há alguma coisa de interessante no seguinte sentido. Primeiro, se formos montar no tabuleiro e seguirmos a direção da mão que aponta, se isso foi considerado pelo artista, pelo cartomante, ao escolher a imagem, então a carta daqui de cima vai falar muito com essa, vai dialogar muito com essa. Na hora que tiver o tabuleiro montado, esta carta que ela parece estar apontando vai dialogar. Se não, se isso não tiver nada a ver, eu diria que, de um lado, mostra uma situação romântica, que eu chamaria de, digamos, estável, promissora pelo menos, se eu não puder usar a palavra estável, promissora, e essa daqui mais de sonho, mais de ilusão, até mesmo porque existe um parque de diversões ao fundo. É difícil ver isso nessa imagem que a gente está fazendo nesse momento, mas é exatamente isso que tem aqui no fundo. Tem uma roda gigante, alguma coisa antiga, toda iluminadinha, né? Então eu acho que essa carta passa mais uma ideia, a Lua como algo muitas vezes que cria ilusão, ou significa nossos sonhos, nossas ambições, aquilo que nós desejamos ter, aquilo que nós desejamos conseguir, inclusive em termos de trabalho. E essa outra aqui fala de uma situação mais romântica, daquele lado mais romântico mesmo que nós associamos à figura da Lua, à imagem da Lua, ao símbolo da Lua. Chave. Agora, nessa confusão que eu fiz aqui, vamos ver se eu consigo recuperar a ordem. Peixes, chave, peixes, âncora e cruz, a última. O que são estas outras? Uma continuação para usar o oráculo com outras possibilidades de interpretação. Então, vem uma lâmina com a explicação dessas 4 lâminas, como elas deveriam ser interpretadas ou usadas ou servir de interpretação. Então, uma delas é a ponte. Deixa eu afastar isso daqui. Cadê a ponte? A ponte,
que é para ser compreendida como transições, movimentos, pontes que separam, pontes que unem. Muito bem. A borboleta. Metamorfose, evolução, crescimento pessoal e liberdade. O trem, que eu havia gostado. Velocidade, confiança, compromisso e pressa para se apaixonar. Ih, acho que essa carta vai ser bem usada. Gaiola. Aprisionamento, o pássaro numa gaiola dourada e aquela frase, aquele ditado que diz assim: a grama do vizinho é sempre mais verde. A cerca. Limites. E uma frase típica, ou também de um ditado popular, que diz assim: a boa cerca faz a boa vizinhança. Entenda como quiser. Opa, aqui. Roda gigante. Padrões que se repetem, ciclos, mudança da sorte e mudança na perspectiva. E por último, a carta da montanha russa, que é os altos e baixos de um relacionamento e o nervosismo e o excitamento ou a excitação que esses fatos provocam nos amantes ou nas pessoas que estão apaixonadas. Elas veem a vida sob o ponto de vista ou a própria relação, né, sob o ponto de vista de uma montanha russa, né, aquela coisa de susto. Bom, gente, então esse é este baralho muito legal, chamado Cartões Postais do Meu Amor. Cartões Postais do Meu Amor. Interessante, tem seus defeitos, como eu apontei alguns que eu percebi no ato, tem outras qualidades, e é no uso, né, que a gente vai percebendo se as imagens são legais, são inspiradoras, ou se é só um baralho para a gente colecionar, guardar, acrescentar à coleção. Certo? Obrigado aí, e a gente se encontra quando fizer do próximo.